Vamos para a fé agora de Botafogo e Fluminense, que se enfrentam hoje no estádio Newton Santos, mando de campo do Botafogo. Fala desse momento aqui, me parece que houve um consenso que o Botafogo é favorito, então, para vocês. Pelo momento, momentaneamente, sim, o Botafogo é favorito. O Botafogo vem de 6 jogos sem perder, né? Ainda tem alguns desfalques, não está jogando com o seu elenco completo. Inclusive, Arthur Jorge não jogou ainda, né? Com o seu time completo, mas, assim, eu acho favorito. Apesar de eu ter conectado a Jéssica na escolha dela, no palpite... Pois é, então. Assim, não, é favorito, mas a gente não pode descartar. Um Fluminense campeão da América, não pode. Eu votaria empate. Porque parece, quando a gente olha o placar ali do 8-0, enfim, um placar mais elástico no palpitômetro, que vai ser fácil, que vai ser uma vitória fácil. Não é por aí. Longe disso. O que me faz acreditar no favoritismo do Botafogo diante do Fluminense é justamente a intensidade de jogo que o Botafogo tem, que é o que tem faltado ao Fluminense. Não só quando tem a bola no pé, mas principalmente quando não tem a bola no pé. O Fluminense não está conseguindo fazer aquela pressão pós-perda, não está conseguindo desarmar as jogadas, está chegando um pouco atrasado nas jogadas. Aquilo que a gente está vendo do Fluminense fora daquele ritmo ideal para sustentar o conceito de jogo do Fernando Diniz nesse 2024. Enquanto que o Botafogo, a principal arma é a intensidade, né? É um time que desarma com muita velocidade, que consegue conectar o ataque com mais velocidade. Acho que é nesse sentido que o Botafogo leva vantagem. Então vai vencer, tem certeza absoluta? Não tenho essa certeza absoluta. É clássico. Mas antes do jogo começar, acho que o Botafogo tem vantagem nesse quesito. Pô, gostei dessa ideia. A partir de agora, o favoritômetro é do GE, cara. Não, vai ter favoritômetro, fica tranquilo. Vamos colocar as prováveis escalações lado a lado e, assim, pergunto a vocês, no papel, quem tem mais time? Se na bola o Botafogo vive inegavelmente um momento melhor, quando você olha os dois times no papel, como é que você acha que ficaria essa comparação, Lino? Eu acho que no mano a mano, pelo momento, você consegue discutir um monte de coisa, mas eu acho o time do Fluminense mais ajustado, mais conjunto, mais certo. O Fluminense? Eu acho o time do Fluminense. Acho o Arias um jogador incomum, não está aí, mas acho o Cano aquele. Não é olhando individualmente as peças? Sim, é isso que o Rizek está pedindo, para a gente analisar jogadores, né, de um lado e de outro. Acho o elenco do Fluminense até mais rico. O momento do Botafogo é que faz diferença. É que o Fluminense, o Botafogo ganha, talvez no setor ofensivo você consiga discutir. Na estrutura de jogo, no setor defensivo, o Fluminense com o André, você precisa considerar dentro do elenco, o Arias que está fora, Samuel Xavier que é outro, né, mas está voltando agora. Então, no Fluminense, você avalia momento, o Botafogo está melhor. Agora, no todo, o time do Fluminense é bom, cara. Essa tela é bem legal, Rizek, porque a gente está comparando times que construíram seus elencos com ideias completamente diferentes, né? O Botafogo priorizou no mercado jogadores físicos, velozes, com uma tomada de decisão mais rápida, que tivesse um tempo de reação mais rápido. O Fluminense priorizou a técnica. Então é muito particular isso. Se eu gosto do futebol mais técnico, eu olho para o elenco do Fluminense e digo, nossa, um dos melhores elencos aí da América do Sul. Muito diferente o perfil de contratação, ótimo. né? Exato. O Botafogo contrata na base do scout, pensando na revenda, pensando no futuro deles, inclusive nos outros clubes da holding, da Eagle, que pertence ao John Textor, que foram os casos do PR e do Adrielson, que foram intercâmbio pro de Lyon, jogadores, né? Intercâmbio de jogadores, o próprio Jefinho foi, voltou. Luiz Henrique está aqui, mas a gente projeta que em algum momento ele vai para a Europa também, ao final da temporada. E o Fluminense escolhe não pagar multas rescisórias e procurar jogadores experientes, técnicos, que se encaixem no modelo do Diniz. E que não tem valor de revenda, ao contrário dos do Botafogo, né? São perfis muito diferentes. E até agora o Fluminense tem um título com esse perfil de contratação pesado, que é da Libertadores. E o jeito de jogar em campo é muito diferente. A gente vai ver uma oposição de estilos hoje brutal. Como você definiria os jeitos de Botafogo e Fluminense jogar? O Botafogo joga com pressão ofensiva, velocidade, bola longa, explosão, é outro ritmo, precisa de espaço também, mas o Fluminense dá esse espaço, então o Botafogo vai conseguir, de alguma forma, imprimir o jeito dele de jogar, assim como o Fluminense. O Fluminense adora chamar adversário, essa história de que o Fluminense sofre com pressão quando o adversário faz pressão em saída de bola, o Fluminense quer isso. Ele está te chamando para fazer pressão. Vem fazer pressão porque eu tenho mecanismo de saída, eu consigo chegar, eu vou chegar em superioridade. Se chegar lá na frente, o Cano mata. Se chegar lá na frente, eu tenho jogadores para isso. O problema do Fluminense é a fase de diversos jogadores.
o sistema às vezes fica previsível, o adversário estudando consegue bloquear um pouquinho mais, mas são estilos muito diferentes. O jogo apoiado do Fluminense e o jogo direto do Botafogo. E assim, sabe o que me intriga? Eu acho que o próprio Diniz, se perguntado, assim, e ele que gosta muito de separar resultado de rendimento, e eu adoro isso, o próprio Diniz, acho que vai concordar comigo, que o Fluminense nesse ano está em dia com o resultado. Ele foi líder da sua chave na Libertadores com uma pontuação maior que a do ano passado. Mas quando você olha o jogo do time, está com claro problema. Eu, pelo menos, considero nítido isso. E aí, Ramon, será que não tem um mérito aí de mesmo quando as coisas tecnicamente não estão caminhando bem, o time está com o resultado em dia, ele está dando um jeito de conseguir resultado, porque o Fluminense, se você pensar só nos objetivos até aqui, eles estão alcançados, cara. Está vivo na Copa do Brasil, é líder do seu grupo na Libertadores. O Campeonato Brasileiro começa mal, mas ainda é muito cedo. Ele está em dia com os objetivos ainda. O torcedor fluminense, tenho muitos amigos que sabem de futebol, veem futebol da maneira que eu vejo. Eles claramente não estão satisfeitos, óbvio, com o desempenho, mas estão felizes com o resultado. E eu vejo o Fluminense no segundo semestre, com a chegada do Thiago Silva, justamente assim, sendo o Fluminense do ano passado, porque o Fluminense caiu de rendimento justamente pela perda do Nino, que fazia essa iniciação de jogada, de construção ofensiva. O Nino jogava de meia quase, ele conseguia adiantar, ele carregava a bola, ele conduzia a bola. O Nino, para saída de bola, era um jogador excepcional, quebrando essas duas linhas, às vezes, de passe, né? Em passes verticais. A recuperação do Nino era uma coisa incrível. E o Fluminense vem sofrendo justamente na fase defensiva. Você botou os dois campinhos ali, momentaneamente, o Walter e o Bastos, para mim, é melhor que o Manuel e o Antônio Carlos, que estava no campinho. E olha que a gente falava de uma defesa do Botafogo que sofria pouco tempo atrás, né? Antes da chegada de Arthur Jorge. Não era uma boa defesa. E com a chegada do Cuiabano, ganhou mais poderio físico, né? Sim. Ganhou mais intensidade de agressividade, de combatividade, né? Nesse setor esquerdo ali, tem o Damian Soares, que é um jogador mais posicional, inteligente para jogar, né? Não tem um físico, claramente, né? É um jogador mais velho, mais experiente que o Cuiabano, joga um pouco mais por dentro, né? Tem o Júnior Santos jogando um futebol incrível, numa fase espetacular, mas eu vejo o Fluminense, voltando a falar do Fluminense, fazendo o segundo semestre com muita qualidade, se aproximando ou até melhor do que o Fluminense do ano passado, justamente pela entrada do Thiago Silva, pela liderança que o Thiago tem, pelo profissional que ele é, e pela condução. O Thiago Silva é um jogador, um treinador dentro de campo. Ele estuda o jogo antes de jogar. E isso eu acho incrível. Assim, eu comparo muito o Thiago Silva com o Felipe Luiz. São dois treinadores que jogavam o jogo, enxergavam mudanças, alternâncias de estilo de jogo dentro do jogo. Eles conseguiam mudar peças na conversa ali. O Felipe Luiz fez isso diversas vezes no Flamengo. E eu vejo o Thiago Silva fazendo exatamente isso no segundo semestre. Um treinador jogando, auxiliando o Diniz dentro do campo e passando confiança para esse grupo. Quando você tem um elenco que já mostrou do que é capaz, que já jogou em altíssimo nível e momentaneamente não está rendendo bem, mas os resultados estão em dia, acho que você tem um ânimo ali, uma esperança, né? De que, piorar não vai. Esse time aqui, se engrenar com os resultados que ele já tem, ele pode realmente evoluir muito no segundo semestre. Mas, assim, olhando o jogo do Fluminense, ele está irreconhecível para mim, em relação ao que ele fez. Com o ano passado? Irreconhecível. Quem é o jogador novo que hoje é titular do Fluminense? No jogo de hoje, o Marquinhos, né, que seria o mais recente. Novo de idade ou de contratação? Não, novidade. De novidade. Novidade? É o mesmo Fluminense, praticamente, só que é um Fluminense sem o André. Hoje não tem o Arias, mas o Arias seria titular. Mas é o mesmo time, esse time que a gente colocou. Você acha que precisava de renovação, então, o elenco? Não, o problema todo é que o funcionamento de jogo do Fluminense começou a ficar previsível. Os adversários começaram a entender cada vez mais o Fluminense. O Fluminense surpreendeu todo mundo numa temporada. Porque as opções que vieram, elas pareciam opções para os titulares, né? Renato Augusto, uma opção ao Ganso, Douglas Costa, uma opção ao Arias ou ao Keno. Ao Arias, principalmente. Ao Arias, principalmente, que é o lado onde ele joga. Terans mas também. com característica mais semelhante às do Keno. Terans. E também os jogadores que vieram, eles não... A gente imaginou que o elenco fosse dar uma encorpada. Antônio Carlos ainda não engrenou, ainda não conseguiu. A gente imaginava que esses jogadores criassem uma competição interna que não tinha no ano passado. O Fluminense tinha titulares absolutos e que essa concorrência pudesse levar a uma melhora ou até um descanso dos titulares. E isso não rolou.
Porque quem chegou não conseguiu vingar. Terans, Douglas, Renato, Antônio Carlos, quem chegou não conseguiu O vingar. Marquinhos conseguiu, né? Só o Marquinhos. Não conseguiu ajudar, né? Agora, Ainda, pode ser que o cenário se transforme, mas ainda não conseguiu. acho que se o Fluminense tivesse procurado jogadores com outra característica no início do ano, estaria, de certa maneira, abrindo mão do futebol que ele acredita e que ele acredita no Fernando Diniz. Até essa renovação do próprio Fernando Diniz, no momento que o Fluminense não estava bem, de novo uma direção que dá uma base, né, que sustenta o trabalho do Diniz, mesmo passando por toda essa dificuldade. Eu acho que os times passaram a ler mais o Fluminense, a entender as movimentações de campo, mas tem uma questão de ritmo de jogo, de velocidade de tomada de decisão e também no refino técnico de algumas jogadas. O Fluminense não pode errar passes. Esse sistema de jogo do Fluminense não pode contar com erro de Muito passe. exposto, né? Porque fica exposto porque não tem reposição, não tem recomposição defensiva veloz. É um time que precisa fazer uma pressão pós-perda quando perde a bola, para recuperar longe da sua defesa. E isso parou de acontecer. Eram coisas que aconteciam no passado e que esse ano pararam de acontecer. Ele começou a tirar também, desculpa, Jéssica. Começou a tirar o André do meio campo para botar na zaga. Eu acho que é bem por aí, Ramon. Ele fala, tirou o André, tirou o Martinelli, e aí a saída de bola que começava com o Nino, que é o primeiro jogador ali a iniciar essa jogada, já não tinha, ele recuou os jogadores que eram da zona intermediária para trás e perdeu o miolo no meio de campo. E fisicamente o time estava mais lento. Não para fazer com recomposição, para realmente fazer as ações quando tem a posse da bola. Esse ano era um time mais lento, agora está começando a retomar esse ritmo. Mas eu acho que o segundo semestre tem um espaço de crescimento gigantesco para o Fluminense. No ano passado, se a gente voltasse no tempo e fizesse esse programa no dia 11 de junho de 2023, a gente já está falando aqui de dois nomes, naquela altura da temporada passada, incontestáveis. Tiquinho, que boa parte dos comentaristas pediam na seleção, e Cano, que era o grande goleador do Brasil e acabou sendo do continente no ano passado. Os números do Cano e do Tiquinho nesse ano mostram que eles são outros jogadores. Aconteceu alguma coisa que eu vou pedir a análise dos debatedores sobre isso aqui, ó. O Germán Cano, o Tiquinho Soares, até junho de 23, ele tinha 26 jogos, 17 gols, a média dele era de 0,65, né? Tá maior esse ano, é isso? A média de gols... Ah, tá. E agora tá 0,28. Desculpa, me confundi aqui, perdão. Então vamos lá. No ano passado, Tiquinho, 26 jogos, 17 gols, 0,65, 6 assistências. Ele tem até aqui 21 jogos nesse ano, 6 gols, média de 0,28, 5 assistências. O Cano, 27 jogos, 24 gols. A média dele era de 0,88, era uma média obscena que o Cano tinha até essa altura do campeonato. E aqui a média do Cano até o momento é de 0,26. É uma queda brusca nos números de Tiquinho e Cano. E o que explica isso? É difícil explicar, mas vamos tentar. Porque lembra, se a gente voltar no tempo, eles eram os caras da posição no ano passado. Os caras. Quem não queria Cano e Tiquinho no time? Acho que hoje todo mundo ainda quer Cano e Tiquinho no time. Eu queria os mas, dois assim, no time. com certeza. Mas assim, o Fluminense tem uma questão de criação de jogadas, né? Passou a criar muito menos, acho que essa bola não está chegando tão redonda assim lá no ataque, está custando a chegar, depende do adversário, chega com mais facilidade, mas é um ataque que, se é uma defesa, se enfrenta uma defesa que marca muito, essa bola custa chegar no Cano. E o jogador, o atacante, se ele não está na sua melhor forma de confiança, ele começa a perder para o zagueiro, ele começa a errar a tomada de decisão, a movimentação, já fica receoso para finalizar. O centroavante ele tem que estar com a confiança muito em alta. E aí eu acho que fala muito sobre o Tiquinho. O Tiquinho começa a decair quando ele tem problemas pessoais, né? Com o pai dele, o próprio Botafogo começa a decair, aí ali ele vai começando a cair um pouco mais seu rendimento. Além do que, nesse ano, para mim, o Botafogo é mais versátil. É um Botafogo que se movimenta mais lá na frente, que as peças são um pouco mais versáteis. Então, cabe também a ele conseguir se adaptar a essa forma de jogar. Ainda tem a intensidade, ainda é um Botafogo que faz uma transição ofensiva rápida? Mas tem mais versatilidade lá na frente. Um Luiz Henrique que se movimenta mais, um Savarino quando joga se movimenta mais, um Júnior Santos que está tomando o espaço daquela parte da área, ele pega para ele aquela posição e domina aquele espaço. Então, acho que é um pouquinho de tudo, assim, né? A questão da confiança, eu acho que ela atrapalha o jogador quando ela não está em alta. Eu acho que as mudanças do Fluminense, porque o Diniz está tentando encaixar novos jogadores no elenco, ele teve problema de lesões com os outros jogadores, porque o Cano se explica mais pelo funcionamento do time do que só pela qualidade dele. Tem a ver com a qualidade dele, a hora de definir. O Cano, se o time não funciona e a bola não cai para aquela finalização de primeira dele, ele não existe no jogo. Não. E ele passa a virar um líbero, tá voltando para armar jogada que não é a dele.
Então, o Cano depende muito desse funcionamento. Eu acho que a evolução do Fluminense vai provocar a evolução do Cano. E o Fluminense gosta de ser desafiado, né? O ano passado também, se você olhar o ambiente do Fluminense, quem é que nessa época do ano imaginaria um Fluminense campeão de Libertadores? Quem é que nessa época do ano, o ano passado, não estaria, e a gente estava assim, criticando ainda o Fluminense sempre se alimentou disso. O Diniz se alimenta dessa crítica, o Diniz se alimenta em alguns momentos até da vaia do torcedor. O torcedor do Fluminense Estou tentando voltar no tempo. Se eu me imaginava vendo o Fluminense candidato ao título na Libertadores, eu acho que imaginava, cara. Cara, eu não imaginava. Porque ele vinha de uma final de estadual encantadora contra o Flamengo. Ele tinha aplicado um 5-1 no River Plate na fase de grupos, depois caiu. Mas eu acho que era um time que despertava mais suspiros do que nesse ano. Junho do ano passado... Eu tô buscando aqui agora qual fase que estava o Fluminense na Libertadores. Mas acho que ele já tinha um jogo que encantava a gente. Eu acho que estava melhor, cara. Acho que já tinha. Não, que estava melhor, mas você imaginava o Fluminense campeão? O Fluminense sempre se alimentou da dúvida, cara. Não, ele não era o grande favorito. Não era o grande favorito. A gente via Flamengo e Palmeiras, como todos os anos a gente vê Flamengo e Palmeiras como os grandes favoritos. Mas aí o Flamengo cai para o Olímpia, o Palmeiras vai cair na semi para o Boca e o caminho se desenha para o Fluminense. Até o jogo contra o Internacional, o Fluminense sofre muito para passar pelo Inter, jogando menos que o Internacional. O Fluminense sempre foi difícil de explicar, é isso que eu quero dizer. Totalmente O Fluminense é quase impossível de se compreender. E justo porque ele é difícil de explicar, ele é difícil de entender, é difícil de você marcar. Quando esse time funciona, ele faz coisas diferentes. Então, esperar muito ainda do Fluminense é justo, cara. Tanto que o Fluminense até hoje, e dificilmente, a não ser que ele seja bicampeão, a gente vai ver batida essa marca, o único vencedor de Libertadores, tendo 7 titulares com pelo menos 33 anos. Isso nunca aconteceu na história da competição, só com o Fluminense. Então, para contrastar com o Tiquinho, acho que o Tiquinho não é o funcionamento do time, não é só mudança de treinador, não é ajuste de elenco e tudo aquilo pelo qual o Botafogo passou. Tem a ver com ele próprio. Tem a ver com as questões pessoais, familiares, tem a ver com a facilidade que ele tinha para definir e não consegue mais. O Tiquinho nitidamente caiu tecnicamente, ele por ele. E aí você vai encontrar no pessoal dele um monte de explicação, mas é menos o funcionamento do time, porque hoje o time do Botafogo clama por um centroavante, porque tem velocidade, tem escape por dentro, pelas laterais. Tem pressão para a esquerda. Cara, hoje o jogo está perfeito para o Tiquinho, entendeu? O Tiquinho na fase boa hoje vai voar com esse time do Botafogo. Tomara que ele recupere a fase, mas tem mais a ver com ele, menos com o funcionamento do time. Ok. Eu queria mostrar para vocês que o Diniz tem uma dificuldade. O Diniz comandando o Fluminense, os times do Diniz têm uma dificuldade de enfrentar o Botafogo. Foram 6 jogos e só uma vitória do Fluminense. 4 vitórias do Botafogo. Alguma coisa não encaixa a favor do Fluminense nesse confronto e o histórico mostra isso, ó. Na primeira vez, Brasileirão 22, Fluminense 1-0 sobre o Botafogo. Naquele mesmo ano, o jogo da volta é 2-2 no Maracanã. E aí, 4 vitórias em sequência do Botafogo. No Campeonato Carioca do ano passado, as 2 do Brasileiro do ano passado. E assim, com autoridade, né? O Botafogo dominou os jogos contra o Fluminense no ano passado, no Campeonato Brasileiro. E no Carioca, 4-2 também, desse ano. Então, é uma dificuldade grande, cara, que o Fluminense tem de enfrentar. Alguma coisa não encaixa, Ramon, quando esse Fluminense do Diniz encara o Botafogo. É porque exatamente o que a Jéssica falou, né, da diferença de jogos. Eu trabalhei nesse jogo aí, esse 2-0 Botafogo aí. Foi a estreia do Lúcio Flávio, se eu não me engano, como treinador. Ou era o segundo ou a estreia dele. Isso aí. Exatamente. Isso aí. Primeiro jogo pós-Bruno Lage. Ele armou o time, teoricamente, fazendo simples, né? Uma formação 4-3-3 que o Botafogo tinha jogado praticamente o primeiro semestre ali com o Luiz Castro de uma forma extraordinária e fez o simples e conseguiu exatamente fazer o que a Jéssica falou. Conseguiu ter essa pressão pós-perda mais rápido que o Fluminense e jogava em verticalidade, explorando os lados do campo, principalmente o lado direito aqui, com o Júnior Santos em cima do Marcelo, que teve uma vantagem muito grande, da onde saíram os 2 gols. Eu vejo essa diferença, né? O Fluminense é um time que precisa desse jogo aproximadinho, mais técnico, né? Precisa melhorar essa pegada, essa intensidade no meio do campo. E o Botafogo, que hoje joga com uma linha de defesa muito alta, joga com um time compactado, está consistente, buscando sempre essa jogada de verticalidade. Hoje o Júnior Santos
diferentemente do ano passado, tem uma liberdade maior para transitar nesse corredor central ou nos dois corredores laterais, né? Atacando muito a última linha, fazendo esse movimento que gera um desconforto defensivo para quem está jogando contra, é muito grande. Então o Fluminense tem que ter muito cuidado hoje nesse ataque do Júnior Santos à última linha, porque ele vem fazendo isso muito bem feito.